Greve na Polícia Militar na Bahia deixa de sobreaviso todos os estados da federação. Mormente após as televisões de redes nacionais terem veiculado as gravações devidamente autorizadas pela Justiça, onde as lideranças do movimento paredista baiano discutia e organizava a estratégia para a paralisação das polícias do Rio de Janeiro e em São Paulo. Isso sem deixar de mencionar o trauma que todos e cada um de nós cearenses vivenciamos nos primeiros dias de janeiro do ano de 2012, com o que ocorreu do movimento da Polícia Militar aqui no estado do Ceará. Mas no meu retorno à FGF-TV para a apresentação do programa Visão Política, eu queria aqui, desde a abertura, fazer um agradecimento. Um agradecimento em especial a todos e a cada um daqueles que integram como colaboradores essa magnífica equipe que semanalmente, durante os 4 meses que estivemos fora, esteve aqui colaborando, refletindo sobre os assuntos de interesse de todos e cada um de nós. E especialmente agradecer ao colega, companheiro Reginaldo Vasconcelos. Reginaldo, como se sabe, além de advogado de profissão, é também jornalista por formação e que teve a responsabilidade de continuar coordenando toda essa equipe de colaboradores e durante esses 4 meses em que nos ausentamos, esteve aqui todas as semanas com esse compromisso que tem com você, assinante. É por isso que nós estamos, nesse instante, dizendo muito obrigado à sua atenção, assinante, e de toda a equipe. Reginaldo, o faço certamente em nome de todos, nesse nosso retorno para aqui refletirmos sobre os assuntos que temos o interesse de discutir todas as semanas. E para discutir os temas aqui propostos, como greve da Polícia Militar, sucessão municipal, porque não podemos deixar de falar, nós temos as participações hoje do Reginaldo Vasconcelos, já mencionado, do professor Rômulo Leitão, que além de advogado também é cientista político e colabora conosco todas as semanas, e do professor doutor em História Política, Rui Martinho Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Se você é assinante ligou agora, nós estamos a partir desta semana reassumindo aqui esse compromisso com você assinante para que todas as semanas aqui estejamos discutindo os assuntos da política, da economia, da cultura, enfim, do cotidiano dos cearenses e do povo brasileiro, por que não dizer, com essa equipe de colaboradores que semanalmente aqui comparece para nos ajudar nesse trabalho. Participam do programa de hoje os nossos convidados Reginaldo Vasconcelos, Rui Martinho Rodrigues e Rômulo Leitão. E eu queria começar colocando em pauta o assunto objeto da abertura do programa, que é este movimento das polícias militares do Brasil, a partir do que ocorreu aqui no estado do Ceará nos primeiros dias, mas fundamentalmente esse movimento que nesse instante ainda permanece na Bahia, nesse instante, quando gravávamos o programa na última quinta-feira, a possibilidade do mesmo movimento também ser colocado, quer dizer, em prática no Rio e em São Paulo, comprometendo por completo a segurança dos estados em que esses movimentos estão sendo deflagrados. Como estou aqui diante de 3 professores da área do direito, obviamente que eu começo aqui colocando sob o ponto de vista constitucional, em que o artigo 142 diz lá que é vedado aos policiais militares não só fazer greve, como se organizarem em sindicatos. Por isso, os movimentos são liderados por associações e não sindicatos. Não deixando de ressaltar, e se eu estiver errado, por favor, me corrijam, de que este mesmo artigo carece de regulamentação. E a nossa Constituição data de 1988, portanto, já se vão aí mais de 20 anos, né? 22, 24 anos, e ainda não foi regulamentado, que era para poder, então, dizer
E são palavras dos ministros dos tribunais superiores durante toda essa semana em que o movimento permaneceu. Professor Rui Martinho Rodrigues, qual é a sua percepção para esse movimento? Porque parar o aparelho de segurança significa deixar as pessoas, os cidadãos e as cidadãs, aí entregue à mercê da ação, as mais várias de crimes, em um país cuja violência é crescente. Arnaldo, me preocupa que o Brasil esteja vivendo um momento em que, ao invés de se ter um Estado de Direito, estamos tendendo a ter uma situação de fato. E o cumprimento da lei começa a ser visto com legalismo, imprimindo-se um sentido pejorativo à palavra legalismo. E justifica-se o transgressor ou porque é coitadinho, ou porque outros erraram. E, de fato, todo mundo errou nessa história e em várias outras em que as situações de fato estão se impondo. Nós assistimos hospitais de emergência, começamos a tolerar que o serviço público pudesse sofrer solução de continuidade, o que não é permitido constitucionalmente. Até porque não existe serviço público para oferecer uma atividade ou um bem supérfluo. Todo serviço público se supõe oferece um bem essencial. Sobretudo serviço público de emergência, como um hospital de emergência, ou uma unidade militar de bombeiros sapadores. Então, demos um jeitinho, foi dado um jeitinho brasileiro. Não vamos admitir aí que pare, mas fique uma porcentagem do serviço funcionando. Quer dizer, apaga 40% do incêndio, salva a vida de 40% das vítimas, porque o Estado também errou na condução das políticas, dos planos de cargos e salários, e errou mesmo. O Estado que eu me refiro, o Estado ente político federal, os vários estados federados e os municípios. E por que não existem outros canais que o Congresso Nacional não tem sido hábil em expressar as demandas sociais dessas áreas, as assembleias dos estados, as câmaras municipais? O certo é que nós começamos admitindo paralisação no serviço público, nos serviços de emergência e até admitindo motim de militar. Porque militar não faz greve, ele faz motim. E essa vedação a militar fazer motim não depende de regulamentação, não. O que depende de regulamentação é a greve de servidores civis. O motim de militar não cabe regulamentação, é crime. O Código Penal Militar tem lá o tipo. Hoje, quando a gente fala em cumprir a lei... Embora, palavra do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Maia, na semana que passou, com ampla repercussão. É preciso que vejamos a regulamentação para o direito dos militares também poderem se organizar em sindicatos e terem direito à sua greve. Palavras dele. Existem ideias nessa direção. E, de fato, me parece que havia quem quisesse começar por aí uma sindicalização dos militares, para chegar a uma sindicalização das Forças Armadas. O que certamente vai mexer com a caserna, porque isso significa subverter a hierarquia. Subordinação. Quebrar a disciplina, que é um princípio constitucional da organização militar. Mas eu não quero monopolizar a palavra. Bom, eu queria colocar, então, e podem interagir, Reginaldo, vou colocar aqui pelo Rômulo. Pelo que posso depreender da reflexão do professor Rui, estamos diante, então, o quê? De uma omissão do Estado, conivência, combinação de omissão com conivência do Estado, tolerância de uma sociedade ou exacerbação de direitos em nome da democracia? Porque democracia pressupõe não apenas direitos, tem também os deveres. Deveres esses constitucionais. É nesse aspecto que eu quero me manter. Arnaldo, como o professor Rui, no final da sua fala, falou, existem duas categorias de servidores públicos, os civis e os militares. A falta de regulamentação que existe, uma mora constitucional de 20 e poucos anos, é em relação ao servidor público civil. Então, o que é que se tem? A partir de uma ação, um mandado de injunção de 2007, ficou acertado o seguinte: o mandado de injunção é uma ação que tenta obrigar o Poder Legislativo a legislar. O Supremo Tribunal Federal... ausência de leis, na ausência de lei, anomia, se provoca o tribunal a resolver uma situação. Faltou aqui a lei, então ele tem que deliberar. No caso desse mandado de injunção, determinou-se que para os servidores públicos civis
aplicar-se-ia a regra da iniciativa privada que regulamenta greve, que fala inclusive desses 30% de serviço essencial, que é para a iniciativa privada. Desde 2007 está assim. Em relação ao servidor público, militar e, por consequência, as polícias militares e os corpos de bombeiros, a vedação é absoluta. Mesmo que existisse, o deputado Márcio Maia tramite um projeto de lei lá na Câmara, que já não pode começar, teria que ser iniciativa do Executivo. Mesmo que passasse, vamos falar no jargão, mesmo que fosse aprovada uma lei disciplinando isso, o ministro do Supremo já disse que o Supremo declararia inconstitucionalidade, a menos que se mude o dispositivo constitucional que veda esse tipo. E a justificativa disso é muito clara. São corpos de servidores que possuem armas. É o último bastião. Também existe o princípio constitucional de que as Forças Armadas se organizam com base na disciplina e na hierarquia. Se houver uma sindicalização, a disciplina vai embora e a hierarquia também. Passa a ser um campo de luta política. Bom. Agora, eu quero acrescentar que todas as autoridades responsáveis pela manutenção da ordem nesse campo estão prevaricando. Porque quando há um motim, o que tem que ser feito é declarar imediatamente o motim, decretar a prisão das lideranças e decretar o alerta nos quartéis. Tem outro termo técnico militar, não é bem alerta, é uma situação em que todos os militares se recolhem ao quartel. E o que não se recolher dentro do prazo determinado é considerado desertor. Isso é que era para ter sido feito. A Assembleia de amotinada é para ser cercada e sair todo mundo preso. Mas se você disser isso no Brasil, é uma coisa horrível, você é autoritário. Estamos achando que cumprir a lei é autoritarismo. Embora não esqueçamos que estamos falando de uma categoria em que é paga pelo contribuinte para dar segurança a esse contribuinte, em que utiliza arma de fogo e de calibre pesado, também paga por esse contribuinte, que uma vez decretando tais medidas, embora legais que o professor Rui alude nesse instante, quem vai para o confronto para fazer cumprir essa decretação? Quem vai enfrentar para desarmar essas pessoas e tirá-los de dentro de um prédio público, como a Assembleia Legislativa, por exemplo, onde usa-se mulheres e crianças e velhos como escudos? Esse é um problema que a autoridade, ainda que assumindo o seu papel constitucional e decretando tudo isso, pergunta-se qual é o aparelho que vai confrontar-se com esse outro que deveria estar dando segurança. Eu acrescento só uma... Quem é que vai cumprir a liminar? Pois é. Que foi o caso aqui do Ceará, houve uma liminar, inclusive com uma repercussão pessoal para a desembargadora Sérgia Miranda, que teve parentes agredidos lá no interior, que se não houver quem faça cumprir, a gravidade é tamanha, a liminar sem um aparato que faça cumpri-la, ela não tem eficácia. Como não Arnaldo, eu acho que o que está havendo na Bahia é porque nós aqui abrimos um precedente muito sério. Agora se está falando, nós aqui no Ceará. Eu publiquei um post no blog da Academia de Jornalismo, nós postamos um blog na época, onde a gente dizia, greve, causa justa, meio ilegal. E a gente colocou essa questão da inconstitucionalidade. Os militares são mal preparados, são mal pagos, são. Mas não pode haver greve, nem é greve. Aí a autoridade vai para a imprensa aqui no Ceará e diz, não, porque essa greve não é greve, é levante, é motim. Não há greve de militares. É a Constituição que diz, Arnaldo. Então o erro já começa no conceito, na conceituação de entendimento do movimento. Sim, não é greve. Aí abriram um precedente e quando acabou a greve, a gente fez um outro post dizendo, é o fim do princípio. Houve exploração política. O próprio governador Jacques Wagner, e agora está rodando na internet um discurso dele, governador da Bahia, que agora está enfrentando o problema. Tem um discurso dele de 2001, quando houve um motim da Polícia Militar da Bahia em 2001, e ele apoiou o motim e chamou de greve. Quando ele era deputado federal. E disse que as desordens que estavam havendo na Bahia não eram por causa da greve, que baiano não é cidadão de aproveitar a greve de polícia para fazer desordem. Eram porque habitualmente haveria isso mesmo. Então, todo mundo pratica demagogia nesse país hoje e tem medo de exercer autoridade. A tal PEC 300, que é uma proposta de emenda constitucional, que estimulou essa inquietação nas polícias do Brasil inteiro, é demagógica. E é sobre ela que nós vamos falar no próximo bloco, porque a partir dessa PEC, que você se refere, que é a número 300, se
não se pode regulamentar hoje a Constituição, no seu artigo 142, em relação aos militares, porque lá é sobre os civis, e vocês todos lembraram aqui, então, se quer permitir esse direito aos militares, terá que também que se propor uma emenda constitucional para mudar a Constituição e não regulamentar o artigo que está lá. Vamos pegar esses dois ganchos quando voltarmos, quer dizer, em 1 minuto, um instante só, e a gente volta. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Mais uma vez, agradecendo a você, assinante, pela sua atenção e manifestando aqui o meu prazer de voltar a ocupar aqui, quer dizer, este espaço para, ao lado dessa equipe, a gente tentar, juntamente com você, refletir sobre essas questões. E estávamos discutindo no bloco anterior, e vamos sequenciar agora, esse movimento das polícias militares do Brasil. E eu estou falando do Brasil porque teve o caso do Ceará. Quando gravávamos na última quinta-feira, estava ainda havendo o movimento da Bahia, com conexões com outros estados da federação, inclusive estados em que, como o Rio de Janeiro, por exemplo, em que a violência é muito mais organizada, vamos chamar assim, mais verticalizada. Na semana que antecede o Carnaval, o maior espetáculo, quer dizer, profano da terra. Aqui, o mesmo expediente que usaram aqui, foi na passagem do ano, exatamente nas festas de fim de ano. Um momento crucial em que a polícia é mais necessária, eles fazem esse movimento paredista que é proibido pela lei maior da nação. Não pode. Que é, do ponto de vista estratégico, quer dizer, bastante eficiente, né? Se olhar aqui, sem entrar no mérito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do movimento, mas você pega a autoridade, digamos assim, de calças curtas, pela necessidade que este serviço se impõe em momentos como esse de uma festa, Bahia, Rio de Janeiro. As gravações autorizadas judicialmente, divulgadas para o Brasil inteiro pelas redes de televisão, deixaram a nu que todo mundo já sabia, que existem relações promíscuas entre polícia e bandido, e nesse momento bandidos estão em parceria com polícia no momento dos motins policiais. Né? E isso fragilizou também sobremaneira o movimento, que se já era inconstitucional, ele agora fica sem nenhuma credibilidade, na medida que essas gravações revelaram exatamente o que é que se estava tramando por tudo isso. Mas não esqueçamos um fato, que eu acho que a gente não pode aqui, sob pena de cometermos o erro da omissão, não esqueçamos que estamos falando de uma categoria extremamente importante para a sociedade, ao mesmo tempo que é extremamente mal treinada, mal formada, mal recrutada e mal remunerada. Pura verdade. E mal compreendida. Vamos aqui colocar, que é para que não fiquemos aqui apenas só no legalismo da questão para condenar o movimento, porque eu temo muito isso. Né? Trabalham sob o estresse da morte, moram em bairros ao lado da bandidagem, se arriscam quando vão trabalhar. Lidam com a violência. Vivem com a carteira escondida quando estão aparecendo. Usam violência, e muitas vezes o uso da violência é necessário, geralmente são mal compreendidos. É verdade, tem esse detalhe. Se ceder um pouco para conter alguém, machucar alguém, vão pagar por isso, vão responder por isso. Vivem numa situação muito difícil. E antes que um mais apressado diga assim, mas o cidadão comum também vive na favela, ao lado do bandido, e tem sua casa sitiada, tem o direito de ir e vir cesseado, seu filho não pode ir para a escola. É verdade, mas este cidadão comum, contribuinte e tudo, não tem essa missão a que nós estamos nos referindo. É verdade. Tá? Então, só para poder não tem que deixar para o enfrentamento. Para o enfrentamento, exatamente. Agora, voltando à PEC 300, o Ceará, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, não vão poder pagar como Brasília. É literalmente impossível. Até porque Brasília, quem paga a polícia, o judiciário e vários serviços, não é o Distrito Federal, é a União.
Então, os pequenos estados jamais vão poder pagar como a União. Talvez o Rio de Janeiro devesse fazê-lo, porque o Rio de Janeiro tem aquele dinheiro do petróleo e tal. Talvez São Paulo, não sei se Rio Grande do Sul, mas esses pequenos estados do Norte e Nordeste jamais vão poder fazer isso. Eu tenho um aspecto, Arnaldo, que eu queria destacar aqui. O professor falou da PEC 300. A PEC 300 está rodando há muito tempo lá no Congresso Nacional e há muito de... A PEC 300, só para que o assinante saiba, é a proposta de emenda constitucional que objetiva, dentre outras coisas, criar o chamado piso nacional de salário para a polícia militar. Não só para a polícia, né? para outras categorias jurídicas também. É. Então fica esse jogo de querer acrescentar mais uma categoria jurídica, querer acrescentar os policiais, fazer proselitismo, fazer demagogia, e acaba um imobilismo que o policial vê uma chance de forçar a aprovação dessa PEC utilizando os meios de coação, de chantagem, de greve, ou de motim, como a gente está chamando. Como disse então, há uma... Primeiro, a regulamentação do direito de greve dentro do servidor público tem uma mora constitucional de 24 anos. Já devia ter sido feito isso. Aliás, tem diversos dispositivos que precisam ser regulamentados, porque a Constituição manda para a lei complementar a regulamentação. Fala do princípio e manda para a regulamentação. Outra coisa, também de mora, é esse imobilismo. Vamos tomar uma decisão. A decisão é essa, vão entrar essas categorias, mas precisa de uma decisão. Quando não acontece isso, acaba acontecendo essa. Vai ao Poder Judiciário, o Judiciário acaba interferindo. Se você me permite, quer dizer, mutatis mutandis, uma crítica que se faz ao Poder Judiciário, pela sua morosidade, por exemplo, é porque ele não decide. Negue, mas decide. Não mantenha a bunda em cima do processo. Me permita aqui a expressão. Tá? Para que as coisas fluam. É o mesmo caso do Congresso Nacional. Quer dizer, decida alguma coisa. Veja quais são as categorias que entram, qual é o piso salarial que o país suporta, quer dizer, que o Estado, os entes federados aqui suportam, e defina isso. Agora, não deixa nessa... É como o professor Rui pontuou, muitos estão errados nesse esquema todo. Está tudo muito errado. O policial realmente vive numa situação difícil, mas não pode fazer greve. Não é greve. A autoridade pública não pode ir para a televisão e dizer, porque essa greve não é greve. Por quê? Porque a lei maior do país, que é a Constituição, diz que não há greve de militares. Na hora que isso for mudado... E quem escolhe a carreira vai sabendo disso. Quem escolhe, quem vai para a carreira militar já sabe. E também vai sabendo que é uma carreira sacrificada, que secularmente é uma carreira mal paga. Ninguém foi pego de surpresa com os baixos salários da carreira policial. Não é? Com todas as agruras da profissão dos militares, né? Aquilo é uma vocação, o sujeito vai se tiver disposto a tudo aquilo. Então não pode, depois de estar lá, tentar, né, corromper as coisas. Agora, voltando ainda, eu disse que eu ia colocar dois aspectos da PEC. Um é a PEC 300, quer dizer, que versa sobre quais categorias seriam, portanto, reconhecidas, introduzidas e trazidas para esse piso e outros direitos. Mas vamos agora, voltando à questão da não regulamentação do artigo 142, que é para a carreira dos servidores civis. Então, para a permissão, já que algumas correntes no Brasil, correntes importantes, como é o caso do presidente da Câmara dos Deputados, defendem que os militares também tenham os direitos constitucionais que as categorias dos servidores civis possam ter, como direito à sindicalização e direito à greve. Então, estamos diante da necessidade urgente de mais uma emenda constitucional para poder mudar a Constituição. Esse problema dos servidores civis, ou no Brasil tem a judicialização da política, e o Supremo já legislou sobre isso, estabeleceu essa porcentagem do serviço 30%. Público, né, que deva ser mantida. Quer dizer, você apaga 30% do incêndio e está resolvido o problema. Mas isso está na lei de greve para... Os médicos mantêm 30% atendendo e evitando que 30% morra, os outros 70% podem morrer. Não, essa porcentagem aí é na lei de greve dirigida aos empregados de instituições privadas. Foi, através do mandado de junção, foi estendido ao funcionário público civil. O militar não tem previsão de que ele tenha direito de fazer greve. Não há regulamentação. Mas ele estava falando dos servidores civis. Pois é caso de emenda constitucional? Sim, isso é só o que pode fazer. Se houver essa emenda, se tiver alguém que tenha coragem. Se tem alguém que tenha coragem. Agora, é tão absurdo, olha, bastaria uma lei ordinária para regulamentar. Para militar. Para militar. Olha, aí era outra Constituição. Eu vi durante a greve
aqui do Ceará, eu vi um sujeito dizendo na televisão, um militar, dizer, olha, está havendo excesso de militarismo na polícia. O que é excesso de militarismo? Eles estão contra. Há uma tese de que as polícias não deveriam ser militares, porque na maior parte dos países do mundo não é. Embora na Itália seja e funciona razoavelmente, no Chile os carabinieri do Chile, que copiam os carabinieri italianos, são militares e funcionam muito bem. Porque e eu tem acho hierarquia, que a nossa tradição é que seja militar, e eu acho que se for civil não dá certo. Porque sendo militar, com um regulamento disciplinar, é difícil de manter a ordem na polícia desse jeito. Imagine se fosse o Estatuto dos Servidores Civis. Aí é um pandemônio. Acho que não tem problema de ser militar. Né? Inclusive, sobre as dificuldades que a gente reconhece da carreira policial, principalmente policial militar, é só lembrar uma manchete recente agora que a Procuradoria-Geral do Estado conseguiu reverter a contratação de 280 policiais militares que não tinham passado uma prova e houve liminares, então concederam liminares e eles estavam subjúdice, ou seja, as pessoas continuam mesmo assim querendo integrar a carreira, apesar de tudo, há uma demanda grande. E essa história de mal pago, rapaz, eu acho que tem artista da Globo aí ganhando algumas centenas de milhares de reais achando que está mal pago, né? Porque numa sociedade de consumo, cuja cesta de consumo é infinita, virtualmente infinita, todo mundo acha que ganha pouco. Mas se você pensar em termos de administração de recursos humanos, é assim, quanto é que com essa qualificação esse cidadão ganharia em outra atividade? Eu acho que a maior parte dos policiais militares, como dos servidores em geral, servidores públicos em geral, não ganharia melhor fora daquele emprego. Tanto que a demanda... É por isso que quando eu introduzi o assunto, não esqueçamos que estamos falando de uma categoria que é mal recrutada, mal treinada, mal formada. Eu comecei por esses pré-requisitos. O último item que eu coloquei foi mal remunerada, porque eu não coloco a remuneração como, o princípio. Para uma boa remuneração, existem pré-requisitos, e eu estou colocando no plural, tá? Que podem, uma vez existindo, podem permitir que esta categoria tenha esta melhor remuneração ou não. Não é? É verdade. Então, não é o fato de ser policial. Eu acho que a pior injustiça... professor que tem que ser Eu acho que a pior injustiça Estamos falando de que tipo de policial, de que tipo de professor? É a incompreensão. Eles vivem uma atividade muito perigosa, muito desagradável, muito estressante e são muito mal compreendidos. E a sociedade se solidariza muito com o bandido quando o bandido sofre qualquer coisa. E nunca se solidariza com o policial. Isso é que eu acho que talvez seja o que dói mais no policial. E isso é que pode ter encaminhado muitos policiais para os caminhos desviados. Você está abordando aí o aspecto dos direitos humanos, porque quando o policial se excede, então de imediatamente, mas é preciso que se reconheça que no seu excesso os direitos humanos estão aí comprometidos. Isso também é inegável. Até onde isso é incompreensão ou não por parte da sociedade, é um fato a ser discutido e esse limite é muito tênue. A PM de São Paulo já fez um desfile de viúvas, de paraplégicos e de portadores de outras sequelas, e foi um desfile enorme. E eles se queixaram que essas vítimas nunca tiveram a solidariedade de ninguém. Eu não gosto de fazer comparações em que possam servir de argumento para incitação à violência, mas é difícil. Imagine que é um policial armado, chamado para uma ocorrência, em que depara diante de uma outra pessoa igualmente armada, ou até mais bem armada do que ele, policial, geralmente assim, sob efeitos, alucinógenos drogas, tá? Como é que se enfrenta uma situação como essa? Eu não gosto de dar esse exemplo, mas ele é real. É real. Ele passa isso no dia a dia. Não dá para eu sempre achei muito simpático aqueles movimentos de mulheres, de policiais, aquilo eu achava bastante interessante, uma forma de pressionar. Achei muito interessante que tivesse um deputado policial militar, uma forma republicana de tentar interferir na lei, tentar mudar a situação, mas não fazendo greve em pleno carnaval, em pleno Natal, passagem de ano. Então, eu sou muito favorável às causas dos policiais. Greve, não. Agora, você levantou um problema prático, né? Quem seria a polícia das polícias, né? Teria que ser o Exército. Para cumprir Teria que ser o Exército. As determinações. Que, aliás, antigamente tinha Força Nacional, né? Tinha uma diretoria de polícias militares no Exército, que não sei se foi extinta.
mas eles ainda são considerados reservas do Exército. A essas alturas do campeonato, já era para ter sido decretada intervenção nas polícias, e botar um oficial do Exército no comando, ou no Estado-Maior todinho, dessas polícias sublevadas. Né? Agora, o que acontece é que o Exército brasileiro está muito pequeno. Por habitante, sem efetivo. Por habitante, o Brasil tem o menor efetivo da América do Sul. Nós costumamos, nós conhecemos, quer dizer, essa máxima da inexistência da imprescindibilidade. Né? Ninguém é imprescindível. Então, mas vamos lá. Se os médicos param, tá, você pode até encontrar outros médicos fora aqui que vêm suprir temporariamente aquilo ali. Se os professores param, você também consegue pessoas, não necessariamente professores de profissão, mas com saberes, né, razoavelmente para ir ali, numa emergência, resolver. Isso para citar. Mas quando a polícia, quando o aparelho de segurança para, né, a Força Nacional existente, que não é Força Nacional preparada para este fim de polícia, primeiro é diminuto. Que não tem efetivo. Segundo, é diminuto. Você vê a Força Nacional, tem 50 homens na Bahia. Não, e se parar Rio, São o resto Paulo... é o Exército. Rio, São Paulo e Bahia, como é que vai dividir essa força? Então, algumas categorias, quer dizer, se revestem ainda dessa outra importância que beira aí a imprescindibilidade. É verdade. Pelo momento. Eu tinha um amigo, coronel de polícia, que ele dizia uma coisa engraçada. Ele dizia, polícia é como criança. Quando está perto, incomoda. Quando está longe, faz falta. Então, você quer melhorar aí, né? Eu sei que dá para melhorar, né? Eu sei de outro jeito. Eu também. Bom, a gente vai para o próximo intervalo e quando voltarmos eu quero colocar para a nossa discussão no último bloco o cenário político da sucessão municipal, notadamente em Fortaleza, com mais esse bate-boca, digamos assim, na semana que passou, entre a prefeita e o chefe de gabinete do governador, o deputado Ivo Gomes, sobre a questão da CAGES. A eterna briga entre a prefeitura diz que tapa os buracos e a CAGES vem logo atrás e reabre os tais buracos. Né? Isso com reflexo na sucessão municipal. E eu digo, a prefeitura diz que tapa, eu não disse tapa, diz que, né? Porque na verdade não tapa, né? Faz um arremedo aí com um assalto que nós costumamos chamar de São Rizal, que na primeira nuvem ele já vai embora. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense, hoje com as participações dos professores Rômulo Leitão, Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos, nessa nossa volta aqui a esse convívio tão salutar. Discutimos no primeiro e no segundo bloco essa questão da crise da polícia, ou melhor, das polícias militares do país, dos vários estados. O primeiro bloco com a questão do movimento em si, o segundo em relação às questões legais, constitucionais ou inconstitucionais, salário, formação. E eu quero trazer agora para a nossa discussão aqui um assunto que nós não podemos deixar de discutir, porque afinal está pautado já há meses na mídia, que é a sucessão municipal, com todas as suas discussões subjacentes, aí, que refletem na sucessão. Eu li, na semana que passou, declarações na imprensa do chefe de gabinete do governador Cid Gomes, que é o seu irmão, deputado Ivo Gomes, muito grave. Ele, em outras palavras, ele denunciou pela imprensa de que cerca de 300 milhões de obras, ou seja, obras orçadas em 300 milhões de reais de saneamento básico em Fortaleza. Não esqueçamos que estamos falando de uma cidade que ainda tem dengue, tem doenças infecto-contagiosas mais várias, provocadas pela falta de tratamento de esgoto, de água, de uma série de coisas, em pleno segunda década do século XXI. Isso, olhando para esse aspecto, é muito grave.
A prefeita, 24 horas depois, veio para a imprensa, como é do costume, o bate-boca público, e dizer que proibiu mesmo, assumiu, não libera as obras até que a CAGES apresente aí um planejamento para recuperar as ruas dos buracos que abre para a execução do saneamento. Que também está correto. Não se pode, quer dizer, tirar a razão do poder legal municipal fazer essa exigência. O que me surpreende é que a prefeita da quarta ou da quinta maior cidade do Brasil e o chefe de gabinete do governador do estado façam isso pela imprensa, publicamente. Assunto que manda o bom senso, né, manda a civilidade, que seja discutido nos gabinetes de forma séria, consequente. Então ok, está proibido por isso, então está faltando planejamento, vamos fazer o planejamento. O que é que você está exigindo aqui? Eu acho que é o mínimo, né, como eu digo, da civilização ou da civilidade política que se espera, né? Mas isso tem reflexo direto lá na disputa, que o que está por trás, na verdade, é a definição do nome para, quer dizer, a Prefeitura de Fortaleza. Eu queria colocar esse assunto para a observação de vocês. Rômulo Leitão, qual é a sua percepção para tanta insistência ainda nessa... Porque essa é a coligação, essa é a aliança de dois, digamos, eu não diria de dois inimigos, mas de desconfiança recíproca de dois aliados, se posso usar. A prefeita não confia nas pessoas do governo e as pessoas do governo não confiam na prefeita. Por isso que eu estou chamando, né, de desconfiança. É a aliança da desconfiança recíproca entre esses. Bom, Arnaldo, em primeiro lugar, eu não vi ainda a população interessada nesse assunto. Esse assunto está na mídia todo dia, a gente conversa desse assunto todo dia, em sala de aula, no trabalho. Eu estou dizendo nós que lidamos com isso, que damos aula de direito, de ciência política, mas a população não vê interesse algum ainda, nem pela essa discussão, essas brigas pelo Twitter, ou pelo jornal, ou quem é o sucessor. Até porque a população não sabe quem é o sucessor, quem são os candidatos postos. Realmente não tem nenhum candidato posto ainda. Acredito que se houvesse disposição de manter a aliança, apesar de ainda ter algum tempo para mantê-la, o candidato já estaria na rua. Ou seja, depois do carnaval, não tem mais por que não haver a colocação de uma candidatura que é a prefeita, o partido da prefeita tem a prefeitura atual, então tem uma preferência. Há uma praxe política de quem detém a chefia do executivo ter direito de indicar o candidato cabeça de chapa, onde você tem uma aliança. Então não vejo motivo, a menos que não esteja havendo, que isso é óbvio que não está havendo, uma sintonia muito fina para sair esse candidato. Se bem que ninguém está impedindo de que ela apresente o seu candidato, não. É bom que se diga que a confusão está lá no partido dela. Primeiro ela lançou 30, depois ela baixou para 13 e agora deixou em 5. E já apareceu um sexto, que é o senador Pimentel. Tudo isso protagonizado por ela, que acumula essas duas funções importantes, além de prefeita, presidente estadual do partido. Mas é bom que se diga que não tem ninguém interferindo nessa escolha, né? Essa questão, como é uma cidade estratégica para o Partido dos Trabalhadores no Brasil, é uma eleição muito estratégica para o PT, essa aqui de Fortaleza. Basta ver que você tem algumas capitais, poucas capitais com o tamanho de Fortaleza, que tem a direção que detém a titularidade do poder na mão do PT. E aqui há 8 anos, com a perspectiva de passar mais tempo. Então, essa discussão fatalmente vai passar pela Executiva Nacional, vai passar pela presidente Dilma. Existem vários fatores envolvidos, são diversas variantes. Existe a predisposição do governador de se manter a aliança por conta do bom relacionamento com o Poder Executivo. Existe a predisposição porque essa eleição, na verdade, já está em vista a eleição de 2014. Essa eleição de 2012 é quase casada com a de 2014, principalmente tendo a perspectiva do governador não sair, há uma perspectiva do governador não sair, ficar até o final do mandato. Então, tem uma série de fatores. Agora, eu queria sublinhar só o seguinte, o povo ainda não está interessado nessa discussão. O povo ainda eu não vi ninguém falando. É tão estratégica a eleição de Fortaleza para o PT, que quando gravávamos o programa na última quinta-feira à tarde, uma revoada de candidatos, eu vou chamar assim,
foi chamada... Revoada de Tucano. Não, mas essa revoada, no sentido de que foram convocados e voaram para Brasília os 5 candidatos do PT, chamado pelo presidente nacional do partido, o deputado Rui Falcão, para discutir essa questão do nome, porque está a direção nacional muito preocupada na manutenção dessa aliança. A direção nacional já percebeu que há risco dessa aliança não prevalecer e não interessa ao partido isso. E os candidatos foram chamados exatamente para uma conversa nesse tipo, que tem agora a coordenação, inclusive, do Nordeste todo, do deputado José Guimarães, que recebeu essa incumbência do partido de coordenar em todo o Nordeste as eleições nas capitais. Professor Rui, qual é o seu entendimento para essas discussões aqui? Os paulistas gostam de dizer que tudo que não é jabuticaba e só dá no Brasil não presta. A única coisa que só dá no Brasil que é boa é jabuticaba. Né? E tem uma coisa que só dá no Brasil aí na política, que é um sistema eleitoral em 2 turnos, com o voto proporcional que dá uma enorme tendência, uma fortíssima tendência para o pluripartidarismo. E nós queremos estabelecer alianças amplas para polarizar a eleição no primeiro turno. Isso não faz sentido, eleição em 2 turnos, com o segundo turno antecipado. Até porque nós temos um monte de partidos que a sociedade nem conhece, não sabe a que veio, e que teriam que se apresentar e propor os seus candidatos no primeiro turno. Mas nós estamos antecipando, não é nem só o segundo turno, é como falou aqui o professor, nós estamos antecipando as eleições de 1914, de 2014. Recuei 100 anos, coisa de historiador. Coisa de historiador. Coisa de historiador, recuei 100 anos. Intervalo pequeno. Que intervalo muito pequeno em termos de história. Contemporâneo, né? Então... Se bem que a nova história já contempla intervalo também, menor. E contempla a história do presente. Mas veja bem, você tem aí um quadro muito difícil de resolver. Porque você está querendo resolver o segundo turno, você está querendo resolver as eleições de 2014 e você está querendo acomodar uma pluralidade muito grande de aspirantes. Está querendo ganhar a eleição? E querendo acomodar uma quantidade muito grande de aspirantes. E como se isso não bastasse, ainda tem uma aliança instável e uma aliança marcada pelas dificuldades de convivência regional e complicada mais ainda porque, de certo modo, tutelada a partir de Brasília. Porque quem está definindo esse jogo de alianças nos estados é Brasília. Porque os governadores, sobretudo de estados pobres e principalmente os prefeitos, são completamente dependentes do poder central. E isso tem feito com que o governo tenha permitido ao poder central impor alianças que muitas vezes não são bem digeridas pelas lideranças locais. E eu penso que está havendo aqui. Então, fica muito imprevisível a situação. Reginaldo Vasconcelos, fortalezense, eleitor, cidadão, maior, formador de opinião. Não, eu vou pontuar em cima do que você comentou, Arnaldo, e depois o professor Romo. Você disse que há uma aliança e eles foram para a televisão dissentir frontalmente, etc. E o professor coloca que o povo, a opinião pública, passa ao largo de tudo isso. Porque o problema é meramente político, são interesses políticos. Não são questões administrativas. Não se está procurando o melhor prefeito para Fortaleza. Está procurando o sujeito que tenha mais viabilidade política, mais trânsito, tenha mais influência, quando você tinha que procurar o melhor administrador. E o povo dança nessa, vai se incomodar com isso? E que seja um correligionário confiável. Eu fico sempre procurando ver, professor, quem é que seria o melhor prefeito. Por isso que eu introduzi a discussão, a partir dessa querela, e a expressão não contra outra, é essa mesmo, querela política da prefeita, já pela enésima vez aí, com membros do governo, esse bate-boca pela imprensa, sobre as coisas da administração. Essa sim, de interesse do povo. O povo quer saneamento, quer as obras de saneamento básico. O povo quer as ruas asfaltadas para o seu ir e vir com mais segurança e mais rápido. E eles preferem, quer dizer, ao invés de eu não estou aqui, por favor, ditando norma administrativa, de comportamento para ninguém não, longe disso. Mas eu acho que é questão de bom senso. Cuidado do judiciário, não. Não. Se essa aliança fosse no sentido administrativo, sim, iriam para uma sala decidir qual era o melhor. Mas não é, eu acho incrível, eu já vi isso várias vezes e já presenciei fisicamente. Alguns candidatos, eu não sei o que é que ficam fazendo os 4 anos.
e acham que vão reunir um grupo de advogados, um historiador, um médico, um enfermeiro, um dentista, vamos fazer o programa. Por que não pega os 4 anos e começa a tentar estudar para fazer uma proposta concreta? Porque esse programa feito numa mesa redonda, numa noite de 8 à meia-noite, rascunhado e depois colocado no computador com PowerPoint, isso todo mundo faz. E ainda registrado em cartório, ainda com o cinismo de ir a um cartório e registrar como se aquilo significasse alguma coisa. E vem o candidato 4 anos depois, do nada, diz, olha, está aqui o meu programa, amplamente discutido. Isso foi feito numa sala, geralmente com marketing. E o descrédito desses programas é tal que o povo não dá atenção. Quando eu disse eu não estava pensando, na hora que eu falei que o povo não está ainda interessado nessa temática, só algumas pessoas que gostam mais do assunto, que estão envolvidas, ou algumas que precisam realmente diretamente disso, estão envolvidas. Quando eu disse isso, eu não pensei nesse aspecto não, mas é exatamente isso aí. O povo não está interessado porque não tem nenhuma proposta ainda de nenhum pré-candidato. Não tem programa, ninguém tem o que dizer realmente. O povo fica no aguardo. Mas, Arnaldo, você, na abertura do programa, referiu-se à minha atuação aí, tocando o programa na sua... Eu quero transferir o agradecimento ao professor Rui, que em todos os programas que a gente fez, esteve conosco, esteve me apoiando, com a sua brilhante cerebração, é um homem preparado, muito culto. Talvez sem ele eu não tivesse conseguido cumprir essa missão. Com os errinhos de 100 anos de vez em quando. Os errinhos de 100 anos de vez em quando. Bom, mas eu quero ainda retomar essa discussão na seguinte perspectiva. Embora, e eu concordo com o Rômulo, o povo não esteja muito interessado nessa discussão, mas essa discussão tem pautado os veículos de comunicação, tem pautado as salas de aula, como você começou dizendo, e nós não podemos nos furtar, já que estamos numa televisão. Não estou criticando sua pauta, não. Não, eu sei. E ainda se criticasse, mesmo assim eu não deixaria de tocar no assunto. E normalmente, quer dizer, quando se trata de uma televisão, quer dizer, pública como essa, uma rede dentro de uma faculdade, né, uma instituição de ensino superior, e que a gente tem também essa missão de refletir um pouco com a população, até para estimular a população a essas discussões. O próprio alheamento do povo torna essa matéria uma matéria de interesse jornalístico. O alheamento também é político. O alheamento é um sintoma político. O alheamento é um sintoma político. É uma forma de manifestação política. Porque a discussão não está atraindo, que é péssimo. É porque é um debate elitista. Só interessa a quem tem perspectiva de ser amigo de um candidato, de ser o meu amigo que vai ser candidato, se eu vou ser secretário, se o meu amigo vai ser secretário. A coisa está nesse tempo. E já parte, quando você começa essa discussão, ela é tão elitista, porque você já parte da presunção de que os únicos que podem ser são aqueles que estão nesse universo, nesse micro-universo que gravita em torno do poder. Ao ponto de se pegar, por exemplo, uma pessoa que você nunca ouviu falar, como é o caso de um dos candidatos, o candidato da prefeita, para ser mais claro, que é esse secretário de Educação. Sai do nada. E você nunca tinha ouvido falar neste cidadão, a não ser dos últimos 4, 5 meses para cá, quando ele foi levado à Secretaria de Educação, e a presunção de que este cidadão é o único que é capaz de administrar, é o único que é capaz, dentro do partido, das suas hostes partidárias, de se colocar como a figura mais, digamos assim, receptível, aceita e competente para ser o candidato. E, mais ainda, é também ele capaz de aglutinar toda essa gama de partidos para isso e se lança. Ou eu estou falando de uma outra coisa. Mas percebe-se aí o autoritarismo, a presunção, a questão de cima para baixo. O poste sem luz. O personalismo. Mas é o poste sem luz. Mas eu não acho que esteja sendo tão fácil assim, não. Não. Porque não está a gente sempre critica o caciquismo também. Né? O único candidato reúne ali, tomando uísque um dia antes do prazo, e o candidato sai aqui, ninguém sabe, na hora sai de repente. Lá está tendo tradicionalmente tem uma disputa interna para saber, e mesmo a prefeita sendo presidente do partido e detendo o mandato de prefeita, há dificuldades, porque os outros candidatos estão se mostrando, há repercussão nacional, então há correntes nacionais que também estão discutindo. A existência de vários candidatos eu não critico, não. O que eu acho pobre, né? Eu acho até bom. Eu acho pobre a imposição. Por enquanto, a ausência de discussão
de representatividade de todos esses inúmeros candidatos. Que tenham bons candidatos é muito bom, mas que eles não tenham representatividade é péssimo. Né? Eu acho que nós voltamos às eleições a bico de pena. Realmente o fato de que os municípios e até os estados pobres dependem das verbas da União, estão expressos nos resultados dos mapas eleitorais, da justiça eleitoral. É só olhar o mapa do Brasil. Então, de uma hora para outra, você fabrica o deputado mais votado no país, pega uma pessoa anônima e transforma no deputado mais votado de um estado. Quando você se refere à eleição a bico de pena, você se refere exatamente aos critérios que, à época da eleição a bico de pena, eram impostos. Por exemplo, votaria o cidadão que tivesse de 1 a tantos contos de réis, por exemplo. Aquele tinha direito de votar. Não, faziam-se as atas. Faziam-se as atas na pena hoje que se são queria outros também. os recursos. É uma edição revista e ampliada das eleições. É só um caos da política bem rapidinho. Disse na época dos coronéis do Agreste, que as eleições realmente eram a bico de pena. Né? A bico de pena. O líder político saía, chegou no estado de Pernambuco, chegou um telex com um determinado líder, eles mudaram o deputado. Coronel, tal, gentileza de despejar os votos em fulano e não mais em cicrano. Isso na sexta, eleição no domingo. A resposta do coronel: infelizmente, governador, urna já segue para a capital. A eleição ia ser domingo. Mas as urnas já estavam viajando. Já estava seguindo. Então não dava para mudar mais, não dava para... E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo a você, assinante, mais uma vez pela sua participação. Agradecendo aos nossos colaboradores, os professores Rômulo Leitão, Rui Martinho Rodrigues e Reginaldo Vasconcelos. E, em especial, dizer a você, assinante, do meu prazer em voltar a estar aqui nesse contato semanal com você. Muito obrigado e até lá.